Boa noite, amigo, boa noite, amiga. Estamos começando aqui o 6º episódio da Rádio do Bode. Hoje um episódio sombrio, tenebroso, macabro, satânico. Eu sou o Marlos Reis, estou aqui com o meu amigo Alan Kennedy. Nós estamos na quaresma e estamos acordados muito tarde. Então vamos agilizar antes que a mula sem cabeça apareça. Nossa, isso aí tinha que ser uma parada pra assombrar alguém lá no século XVII, viu? Isso aí não tá assombrando ninguém, velho. Nossa, tá muito sinceramente. Talvez isso aí tá mais pra piada que terror, caralho. Ah, mas ele é piada. Estou aqui também com meu outro amigo de aparência tenebrosa, o Marlon Nunes. Inveja mata, né, velho? O lobisomem do grupo. Que é isso, velho? Ah, eu vou falar. Esse lobisomem tá mais peludo do que o cara lá do Crepúsculo, mano. Tá. Velho, não começa não, velho. Pelo amor de Deus. Vocês são foda. Não, pera aí, volta aí. Então, boa noite aí, né, galera? Tamo aqui, ainda bem que sorrindo, né? Porque eu já tava aqui meio que acreditando que eu não dormiria essa noite, porque essas coisas realmente me aterrorizam e tal. Então, vamos tentar acelerar isso aqui o mais rápido possível, antes que chegue às 3 horas da manhã, porque justamente às 3 horas da madrugada é que os portais se abrem para os espíritos e demônios e tal. Então, vamos acelerar essa parada aí. Boa noite. Segue. Eu, na verdade, desde que assisti o filme O Exorcismo de Emily Rose, tenho muito medo de falar nesses assuntos, mas a pedido do Alan, pedido de vários outros ouvintes, estamos aqui para falar sobre paranormalidades, assombração, coisas ruins, encosto, entre outras cargas negativas. Não sei por que estamos aqui falando sobre esse assunto que me contraria tanto, mas para cumprir com o protocolo, trouxe aqui a categorização do dicionário Aurélio sobre o que é uma assombração. Cara, você podia mudar o do Aurélio pro Hawaii depois, hein, mano? vou comprar outro dicionário. Daqui a pouco você tá com Silveira Bueno aí, pô. Pô, cara, que isso? A Aurélio tá sendo fundamental, velho. Marlos daqui a pouco ele vai falar assim: eu vou consultar agora a enciclopédia Barça pra ver o que eu faço. A Barça. Daqui a pouco ele tá com Silveira Bueno. Puta que pariu. Não, esse aí já até saiu de catálogo, cara. Mas com o meu bom e velho Aurélio daqui, eu descobri que a assombração, primeiro, é um substantivo feminino para ação ou efeito de assombrar. Assombração também é um sentimento de terror causado por coisas que não se podem explicar e que são frequentemente interpretadas como sobrenaturais. Aquilo fora do conhecimento científico. Tô certo ou tô errado? Certíssimo. E por que falar de assombração hoje? Porque nós estamos na quaresma. E a quaresma, pelo menos eu que fui criado dentro de um ambiente tradicionalmente católico, é onde a gente escutava na infância histórias e causos de assombrações, que você não podia sair de casa depois das 10 horas da noite, porque senão a mula sem cabeça iria aparecer, se obedecesse a mãe, poderia transformar em alguma criatura e etc. Tipo a novela Pantanal, né? Quando a mulher virava uma onça, né? Ô, vem cá, vocês vão continuar falando tão lentamente assim? Senão vai demorar 2 horas esse episódio aqui, ó. Caralho. Deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Vocês acham que... primeiro, né? Vocês acham que tem pessoas católicas aqui o suficiente pra saber o que é uma quaresma? E segundo, pra que isso seja realmente impactante no imaginário popular, vocês acham que isso ainda permeia algum tipo de pensamento? Enfim. Tem o Alan, pô, que insistiu tanto pra falar disso. Se não permeia, vai começar a permear hoje. Entendeu? Mas por quê? O que é a quaresma, Alan? O que é a quaresma? O que é a quaresma? Quaresma, todo mundo sabe o que é a quaresma, independente se é católico ou não. Não, ninguém sabe o que é a quaresma, cara. O que é a quaresma pra você? Ninguém sabe o que é quaresma. Não, você vai dar a definição aqui, por favor, seu religioso. Você tá falando que ninguém sabe? Ninguém sabe. Eu também não sei, não. Sabe sim, se os dois fizerem catequese, para de fazer gracinha. Não conta pra ninguém, não. Marlon reza o texto todo dia. Ô, filho, eu não fiz esse trem, não. Quaresma são os 40 dias a partir da quarta-feira de cinzas que antecedem a Semana Santa. Ela representa o período onde Jesus Cristo ficou 40 dias em jejum no deserto, sendo atentado pelo
diabo. Talvez por isso que as pessoas falam que nesse momento é o momento onde as assombrações, os espíritos malignos atentam os cristãos, que é um período de preparação, de penitência, de jejum para a entrada da Semana Santa. Cara, se fosse, eu sou cristão a vida inteira, né, mano? Por quê? O Adri falou que a quaresma é o período que os demônios atentam os cristãos. Eu sou atormentado a vida inteira. Existem, né, vários grupos que trabalham, que estudam e que buscam, né, a exatidão da existência ou não de casos de espíritos, casos sobrenaturais, né, existentes ao experiências paranormais. E aí existem vários grupos, né, que têm, né, como finalidade estudar esses fenômenos paranormais e publicar alguma coisa a respeito disso, né? Então, ao longo do mundo existem vários. E só que nós temos um casal que é o casal mais famoso, que o Marlon vai falar a respeito dele. Então, casal chamado casal Warren, né? Edward Warren, mais conhecido como Ed Warren, e a Lorraine Warren. Vamos lá. Algumas curiosidades sobre os dois, né? O Ed Warren, nascido em 7 de setembro de 1926, e a Lorraine em 31 de janeiro de 1927. Eu fiz uma pequena numerologia aqui. Isso, eles têm livros escritos, eles tiveram mais ou menos participação em 4.000 casos aproximadamente de paranormalidade. Aí escreveram, viraram autores e tal. Esses são os caras do filme lá? Do filme do... Ah, tem alguns filmes, A Casa das Almas Perdidas, Evocando Espíritos, Invocação do Mal, Annabelle... Terror MTV. Então, deixa eu contar aqui um pouco aqui. Eu vou contar um pouco para vocês aqui a questão de por que talvez eles terem virado estudantes da paranormalidade. O Ed, por exemplo, Ed Warren, ele acordava às 3 horas da madrugada, igual eu falei para vocês aqui, às 3 horas da madrugada é a hora que os portais se abrem, né? Para entidades, etc e tal. Então ele acordava às 3 da madruga com a porta do guarda-roupas aberta e dentro do guarda-roupa tinha uma velha, tipo em formato de uma bola de luz que se transformava em uma senhora e deixava o quarto todo gelado e tinha uma respiração, tipo em filme mesmo, né? Aquela respiração mais ofegante e tal. Tipo a do Alan quando a gente tá editando aqui. Só que a minha é por causa da rinite. Exatamente isso, assim. E passos pesados e tal. Assim como são representados no cinema, né? Beleza. E ele repetia para si próprio: existe uma explicação para isso, Ed. Existe uma explicação para isso. E assim foi a vida do cara, né? Ele se julgava autodidata em demonologia. Então ele foi estudando, escreveu, virou autor, fazia várias palestras sobre paranormalidade, etc. Já a sua esposa, Lorraine Warren, nascida em 31 de janeiro de 1997. Antes de contar mais sobre ela, eu fiz aqui uma pequena numerologia da data de nascimento do Ed e da data de nascimento da Lorraine. Então, os números 7 de setembro de 1926 vai dar 25 e 31 de janeiro, sem contar o mês, né? E 31 de janeiro de 1927 vai dar 23. Sabe o que significa isso? Não, jogo do bicho, talvez? Não, porra nenhuma. Vamos continuar a história. Então vamos lá. É só pra encher a linguiça aqui e estender mais o... Claro, um xiste. Porra, que bonito isso. Então vamos lá. A Lorraine, ela era uma clarividente e uma médium que enfrentava inclusive vários problemas com o seu dom por estudar no colégio católico, né? Ela tinha visões de luzes e além disso ela via luzes nas pessoas, algumas com uma luz maior e outras com a luz menor. Inclusive tem uma curiosidade que ela viu numa freira do colégio que ela estudava uma luz maior que a luz da Madre Superiora. E ela teve que ficar de castigo uns 3 dias e tal. Ela viu o que da galera? Ela viu o quê? Ela olhou pra feira e falou mais de 8.000. Aí ela foi presa, entendeu? Muito boa. E ela, assim, até os 16 anos, ela não contava nada pra ninguém, principalmente pros pais, porque eles eram extremamente religiosos e ela tinha medo de represálias e tal. Assim, num belo dia, ela vai ao teatro com a mamãe e tal e encontra o Ed, que era porteiro do Teatro Colonial da cidade de... Chuta o nome da cidade? Connecticut.
Cidade Coconut. Garoto, valeu, obrigado. Então, o cara era porteiro e tal, beleza. Aí assim eles começaram o diálogo e tal, e praticamente toda semana ela ia ao teatro e começou a namorar com o cara a partir desses momentos aí. E começou a dialogar sobre essas questões, eles começaram a dialogar e viraram o famoso casal, o Warren. Assim como você falou, eles têm vários filmes aí, né? A Casa das Almas Perdidas, Invocando Espíritos, Invocação do Mal e Annabelle. Essa galera mais nova, né? Principalmente porque mais ou menos talvez uns 10 anos pra cá, que esses filmes têm sido lançados, né? Com maior frequência. Então... Inclusive, né, o Invocação do Mal e o Annabelle, eles estão em voga agora, né? Que eles vão falar sobre os principais, né, casos dele, que é o caso que aconteceu, se não me engano, o Invocação do Mal são 1 e 2, né? São 2 casos, que é o caso de MTV, que já existia um vídeo, o filme anterior, e o caso da casa Chesterfield, tô zoando. Chesterfield é um cigarro. Esqueci o nome da casa também, cara. Cara, depois a gente lembra o nome da casa. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá, e também tem o caso, né? Mas aí já não é o caso deles, que é o caso da mansão Winchester, que é um filme também que saiu, né? Que é a história da família Winchester, que era assombrada pelas almas das pessoas que morreram com o uso das armas, né? De repetição, os rifles de repetição rápida criados pelo Winchester. E aí a esposa, né? A viúva do senhor Winchester, ela recebeu a visita de um médico que falou que ela deveria continuar construindo a casa. E a casa dela era construída 24 horas por dia. É bacana a história. Tem um filme também que fala um pouco sobre isso. O filme é meio ruinzinho, mas a história da casa da residência Winchester é bacana. Existem vários outros caçadores. Esses são os caçadores de fantasmas mais famosos, né? Na verdade, desde que talvez a humanidade existe, que tem essa relação com espíritos e buscam, né, o ser humano entender de qualquer forma. Inclusive, né, o próprio espiritismo, que vai tentar, né, entender, compreender melhor esses fenômenos sobrenaturais, eles vão surgir, né? Ele vai surgir a partir de algumas experiências que acontecem no século XIX, que era uma coisa muito comum, né, na sociedade, né, europeia, que era o fenômeno das mesas girantes, onde eles sentavam e tentavam entrar em contato com os espíritos. Agora imagine, você vai pra uma festa, chega na festa, em vez de beber, zoar, escutar música, vocês vão sentar numa mesa para tentar invocar espíritos. É uma coisa muito comum no século XIX. Saudável, né? É uma coisa extremamente saudável. Além do casal Warren, que é o grande, né, o grande casal que a gente tem como referência, existem outros, né? Existe inclusive programas de reality show como Ghost Hunters, que passam, acho que na Sci-Fi, se eu não me engano. No Brasil nós temos, né, 2 caçadores. O primeiro é o Antônio Augusto Fagundes. Padre Quevedo. Se você falar de caçador de fantasmas brasileiro e não falar do Padre Quevedo, nesse exato momento você está falhando, Alan. Padre Quevedo, na verdade, eu acho que a gente deveria ter um programa especial para falar do Padre Quevedo, né? Mas não vai, porque o próprio Freak já fez um excelente, não tem como a gente cobrir essa qualidade. Alan, você tava falando dessa questão aí de alguns séculos atrás, algumas décadas atrás e tal. Eu não sei se vocês sabem disso, mas tem um momento que o Houdini, lembra do Houdini, que é um ilusionista? É o cara do rato? Sim, o mágico ilusionista. Vocês lembram do Houdini? Harry Houdini. Era um cara ilusionista e tal, e ele foi convidado para participar dessas mesas aí. E num belo dia, acho que ele foi 1, 2 e ficou desconfiado daqueles fenômenos e tal. Por fim, ele descobriu que eram truques que a galera fazia nessas mesas, né, a luz, como se fosse um espírito que surgia e tal, para comunicar com os vivos. O Houdini descobriu que a galera, o casal que tava lá, fazia uma treta. Depois vocês deem uma olhada sobre isso aí. Houdini, o Padre Quevedo do século XIX. Mas, voltando, nós temos o caso do, não muito famoso, mas que é interessante, que é o Antônio Augusto Fagundes Filho, de 53 anos, porque ele é um caça-fantasma peculiar. Ele não segue muito a linha desses outros caça-fantasmas, não.
Primeiro que ele se coloca como um lobo solitário. E aí tem uma história de uma ilha que estava sendo assombrada e ele resolveu fazer um trabalho nessa ilha e tirou todo mundo da ilha e ficou lá sozinho durante um dia. E segundo ele fez vários rituais, ele andava com uma espada, alguma coisa mais ou menos nesse sentido, e ele, segundo ele, libertou os espíritos que viviam naquela ilha lá. Só que no Brasil nós temos um casal, que é o João e a Rosa, inclusive eles têm um canal no YouTube chamado Caça Fantasmas Brasil, que eles rodam por todo o país, né, fazendo essa análise. E eles é bem parecido, assim, um esquema. João e a Rosa e o Pé de Cravo. Eles são bem parecidos com o casal Warren, porque a Rosa também é uma médium clarividente. Então eles documentam isso hoje através do YouTube e mostram, né? A maioria dos episódios, eu cheguei a ver alguns episódios, geralmente é ela conversando, segundo ela, tá conversando com o espírito e tal. Ela gosta muito de cemitério, inclusive, mas existem alguns episódios que mostram alguma coisa. Por exemplo, tem um episódio muito cabuloso deles, que é um episódio que aconteceu aqui em Minas Gerais, em Maria da Fé, onde um jornalista, ele gravou uma mulher vestida de noiva andando na estrada de madrugada, por volta de, também deve ser por volta de 3 horas da manhã. E aí quando ele retorna o carro pra voltar, não tem ninguém na estrada. E dá pra ver na gravação? Dá pra ver a mulher? Na gravação mostra, ele tá, inclusive mostra, tem não só ele como outros mostram isso. E aí vocês podem depois entrar no Caça Fantasmas Brasil Maria da Fé, pesquisar no YouTube, que vocês vão ver esse episódio. São 3 episódios, cada um de cerca de 40 minutos contando história. Beleza. E assim, né? Mas como que é a característica, né? Geralmente esse pessoal, os Ghost Hunters, que tem um canal no Sci-Fi, nós temos o Caça Fantasma Brasil, nós temos Kid Boy Chechel, esses outros caras. Kid Boy Chechel? Kid Boy Chechel, que credibilidade que o cara consegue com um nome desse, cara. Não, mas só cantor de funk, eu achei essa porra. Eu já tô assim, completamente perdido. Sinceramente, quando eu ouço esse nome Kid Boy Chechel, eu fiquei pensando assim, cara, sinceramente, isso tá pior do que o encontro paranormal do Henri Cristo e o Toninho do Diabo jogando sinuca no programa do Ratinho. Você pensa naquele tecnobrega lá do Pará. Exato, exatamente. Mas o nome deles é isso, depois procura no YouTube pra você ver. Mas assim, eles usam alguns instrumentos, porque segundo eles... Kid Boy Chechel. Ele canta também? Tem um membro do grupo deles que acha que é ninja, soldado, sei lá, racha os bicos dele, um cara mais velho lá. Ah, não é um cara, isso não é um cara. Não, é o nome do grupo, do canal deles, Kid Boy Chechel. Ah, ótimo. Já mudou. É um grupo de funk. Funk paranormal. É um funk paranormal. Então eu vou procurar aqui que vai ser trilha sonora nossa. Mas aí é o seguinte, né, voltando aqui, eles usam algumas parafernálias porque, segundo eles, né, a gente não tem a capacidade de perceber ou de entrar em contato com os espíritos apenas quando a energia... Ah, claro que não. Claro que não. Claro, é eles que têm, eles que são os caras. Daqui a pouco eu vou te contar, Marcos, que é possível. Pode ficar tranquilo que eu vou te mostrar. Não, peraí, só te explicar. A não ser que você tenha um certo nível de mediunidade, você não tem capacidade de entrar em contato com o espírito, a não ser que o espírito se manifeste. Por causa disso, eles usam algumas... Mas esse tipo de premissa aí é a premissa que cria o charlatão, né, bicho? É isso aí que cria o charlatão. Não, mas vocês não esperam nem eu terminar de explicar o negócio. Eu tô querendo dizer... Perdão. Ô, Paulo Marcos, para de ser materialista. Não, deixa o Alan terminar. Porque eu tô querendo dizer o seguinte, que como a gente não tem essa percepção, né, nós, as pessoas comuns, claro que tem os médiuns, né, os telepatas, etc, mas eu quero dizer o seguinte, essas pessoas que não têm essa capacidade de captar, o que esses programas geralmente fazem? Eles usam instrumentos, ferramentas atuais, né, que fazem com que eles consigam detectar a presença de espíritos, né, já que tem esse conceito que o espírito é uma energia, então eles usam alguns instrumentos, como por exemplo, medidores de frequências eletromagnéticas para calcular essa variação energética existente no lugar, sensores de calor, já que como o espírito é energia, ele precisa absorver o calor do ambiente para conseguir, né, se manter, então tende a esfriar, por isso que sempre no filme tem aquela questão do vapor né, frio, etc. E a própria câmera, né, que ela tem uma captação de frame diferente do olho humano e ela consegue captar algumas coisas. Além disso, tem aquelas câmeras de infravermelho e etc. Gravadores de áudio que pegam algumas frequências que a gente não escuta. Existe um instrumento que eles criaram que se chama Ghost Box.
caixa fantasma, que é uma espécie de rádio que ele passa em todas as frequências possíveis para ver se capta alguma coisa. E entre outras que existem, né? E etc. Pô, eu pensei que você ia me contradizer aqui, até agora não veio. Não, é porque você tá falando, sabe o que é questão do charlatanismo. Não, o que eu queria dizer é que não é que eles veem a gente, não, mas é porque eles usam ferramentas tecnológicas para tentar captar a presença de espíritos, entendeu? E aí geralmente... Pois é, aí que tá. O que é que diferencia, e agora eu pergunto isso aqui tentando construir o argumento aí desse episódio, o que diferencia a credibilidade? Porque se a gente não fala de credibilidade, a gente tá falando só de entretenimento, vocês concordam comigo, né? Eu espero. Então olha só, o que diferencia o trabalho sério desses caras do que o de um pastor de igreja aí que a gente critica, de um cara que tira o diabo aí e que fala que o cara tá lá e não tá? O que se mede aí? Se o cara vira pra mim e fala assim, ó, só algumas pessoas têm a sensibilidade de... Sacou? É o mesmo argumento de que por que as pessoas são possuídas pelo demônio com tanta frequência na igreja universal e em outros lugares ele não aparece? Não, quando eu... cara, assim, se eu posso tentar responder primeiro, Alan. Pode. Alan, vou tentar responder rapidamente. Sim, é um pressuposto, Marcos, para o charlatanismo, concordo. Mas esses caras, assim, aparentemente, pelo menos na minha primeira interpretação, eles não estão tentando convencer ninguém disso, sei lá, eles têm essa parada, trabalham com isso, inclusive mais cientificamente, né, do que religiosamente. Então também eles não querem se forçar a pessoa acreditar e ganhar dinheiro com aquilo. Não sei, pode até ser que tenha alguém que faça isso, mas eu não sei. O Alan agora conclui, Alan. Não, o que eu tava falando é o seguinte, no sentido que eu quis dizer que algumas pessoas têm, não eles necessariamente, eles são pessoas comuns que se interessaram pelo assunto e tentam investigar os assuntos através de aparelhos tecnológicos, com exceção do casal Warren e da Rosa, que se assumem como médium, né, a esposa Warren e a Rosa. Esses outros programas, eles não têm essa questão de que eu sou médium, eu consigo ver. Eles simplesmente, como é que funciona o esquema? Alguém manda uma carta não, porque hoje não existe carta, né? Alguém entra em contato com a equipe deles, falando... Um pombo! falando que tem alguma coisa, e eles vão lá para fazer uma investigação para saber se há possibilidade ou não de existir esse espírito. Claro que, igual, por exemplo, o Ghost Hunters é um programa de TV, esse pessoal, eles precisam, né, de like no YouTube, então eles vão ter essa pegada sensacionalista. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, que eles usam ferramentas partindo desse conceito de que o espírito é energia, e aí eles vão tentar utilizar instrumentos para tentar captar essa energia nesse local. Só um adendo, que já que vocês estão falando disso, eu me lembrei que vocês sabem por quê? Vocês sabem que o Freud e o Jung, eles tiveram meio que uma treta e tal, né? Eles viveram trocaram várias cartas antes de se encontrar e tal. E vários beijos. Talvez. Isso aí não tá na biografia dos dois. Mas pode ser uma biografia escondida aí. E eles ficaram muito amigos e tal, né? Acho que mais ou menos entre 1906 e 7 eles se encontraram e ficaram mais ou menos até 1914 e 15 sem quase que nenhuma treta. Eles ficaram relativamente, a priori, uma relação teórica. Depois o Freud, porque era mais velho, meio que assumiu o Jung meio que como filho e tal também. E depois eles começaram a brigar porque o Jung, ele lançou, não lembro se foi no 23, não interessa, mas em um dos livros ele lançou um capítulo que questionava muito a teoria do Freud, porque o Freud, ele é mais materialista no sentido corporal. Então a psicanálise, né, ela vai surgir muito da relação com o corpo ou da sexualidade, como vocês quiserem entender. E o Jung, a partir das pesquisas e tal, ele vai dizer que a libido ou a energia psíquica, né, ela vai estar ligada, além da sexualidade, também com a questão de poder, com as questões alimentícias e inclusive com a espiritualidade, porque tem a ver com esse nosso assunto aqui. Então a treta dos dois, para quem não sabe, depois vocês podem pesquisar aí, tem livros que falam sobre isso e tal. O Jung, ele é muito mais ligado à paranormalidade, então ele vai formar o que eles chamam hoje de psicologia analítica, né? Porque de certa forma o Freud não o deixou continuar chamando o seu método de psicanálise. Vocês não vão bater palma, não?
bunda lelê. Por nada. Mas aqui, e interessante porque além dessa questão desses instrumentos, a gente tem, né, na internet repleta disso, a gente não sabe até onde que é verídico ou não, ou que pode ser manipulação, a gente sabe que hoje é muito simples de fazer manipulação. Tá na internet, é verdade. Mas vários relatos ou várias imagens, né, vídeos de casos de assombração, né, como fotos muito antiga, igual tinha hoje no Instagram, uma foto, né, de as operadas lá, uma aparece com a mão no ombro, e muitas imagens com orbes, né, Marlos? E você poderia explicar pra gente o que seriam esses orbes? Cara, eu tive que recorrer a uma entidade muito séria, que é a Associação de Empatas Sensitivos e Médicos Brasileiros, que dizem pra mim o seguinte... Qual que é a sigla? Quando você falou que consultou a entidade, eu pensei que era o Zé Pilintra, algo parecido. Deus me livre. A sigla é Ensêmen. Sêmen? Quê? Coisa estranha, velho. Olha só. Ensêmen. Um orbe é um círculo que pode ser translúcido ou opaco, geralmente branco, que aparece em fotografias. Então a gente tá falando de coisas que parece que você só percebe depois quando você revela a foto. Na hora que você tá lá, você não vê, né? Isso. Pode aparecer somente um ou vários. É um fenômeno relativamente novo que surgiu junto com as máquinas digitais. Assim como são registrados em fotos, são também registrados em vídeos. Eu nunca vi isso, cara. Eu vou até no Google Imagens aqui ver. E já aconteceu de captar um orbe uma vez, só que eu não tenho essa imagem mais. Quando a gente teve uma excursão dos professores lá na Serra do Caraça, foi bem quando eu entrei no São Caetano, acho que foi no ano que eu entrei, e lá tem umas catacumbas, né? Pra quem não sabe, catacumba é uma espécie de cemitério, só que ele fica no subsolo e os corpos são enterrados na parede. E aí nós frequentamos essa catacumba debaixo do santuário da Serra do Caraça, onde eram enterrados os antigos seminaristas e padres que viviam naquele lugar no início do século, porque lá no início do século funcionava como seminário. E tipo, eu fotografei na época, foi a Cristiane mais a Baiuto mais a Marluce, se não me engano, ou outra professora, né, entrando nessa catacumba, e aí na foto apareceu vários orbes dentro da catacumba. Ô, cara, eu tô vendo aqui a parada, velho, mas, pô, alguém que conhece de física, por favor, me ajuda. Isso daqui não é nada mais nada menos. Não, eu trabalho com fotografia, vou tentar te explicar mais ou menos o que acontece. A fotografia, o próprio nome diz, escrita da luz, ela capta a iluminação. E a gente sabe que a luz, ela, quando ela entra em contato com água, gotículas de água, ela distorce, criando a água, ela tem a função de um prisma, né, que ela separa a luz. A luz é a junção de todas as cores, e as cores que a gente enxerga é quando o objeto ele repele aquela determinada faixa de luz com aquela cor. Por que existe arco-íris? Porque a luz do sol bate nessas gotículas de água, e aí elas, com a função de prisma, ela divide essa luz, criando um arco-íris. O orbe, acredito eu, são momentos onde a foto, ela capta essa quebra de luz gerando uma cor, entendeu? Dentro de uma gotícula de água, na umidade, etc. É muito comum isso acontecer em locais, por exemplo, quando a gente fotografa em lugares que tem chafariz, fontes, etc. Então eu acredito que... Tira uma foto perto da máquina de lavar, perto do tanque, tem certeza que vai aparecer isso aí. E aí aparece. Porém, o pessoal que é voltado para essa área da paranormalidade, geralmente eles fotografam, a presença de orbes acontece em cemitérios, catacumbas, como eu disse, eles associam a questão de um desequilíbrio energético, já que a câmera capta luz, vai pegar uma função de luz, etc, etc, etc. Pois é, bicho. Palmas. Beleza, obrigado. Mas vocês, não, mas agora vem. Você bota fé nisso? Vocês botam fé nessa parada aí? Acreditam que isso aí é uma materialização espiritual? Ô, bicho, eu não tenho fé nem em mim, vou acreditar em quem, viu? Quem é que falou aí que dorme do lado de uma cama do diabo aí mais cedo que o seu? Não, mas eu não acredito não, caralho, só acontece, pô. Sabe aquela célebre frase Constantine? Você acredita no diabo? Não, pois ele acredita em você. Ele acredita tanto no Marlon que ele atormenta o Marlon pro Marlon acreditar nele. Exatamente, eu falei com vocês que eu sou cristão mais que qualquer cristão, porque se o cristão é atormentado geralmente
durante 40 dias na quaresma, eu sou atormentado o ano todo, Nós vamos cara. contar, peraí. Não, deixa o Alan terminar aí. Deixa o menino falar de falar. alguns casos, né, famosos aqui no Brasil, por exemplo, como o caso do edifício Joelma, todo mundo já ouviu falar, você já ouviu falar do edifício Joelma? Sim, é o edifício do Calypso. Que? Tô O zoando, edifício lá em São sei. Paulo que pegou fogo. Eu não sei. O Chimbinha morreu lá, cara. Fala aí, Alan, o que é esse edifício? E aí hoje ele assombra todo mundo cantando Calypso. Fala. Não, que na verdade o edifício Joelma é um edifício que tem em São Paulo, no centro de São Paulo, que pegou fogo, se não me engano, 2 vezes. E eles associam a fenômenos sobrenaturais, né, que escutam passos, pessoas falando. Inclusive, os incêndios são associados até a fenômenos de poltergeist que acontece lá. Poltergeist, sei lá que fala. Pra chamar os irmãos Winchester. E dizem ainda que o prédio foi construído num local onde no passado era um pelourinho, onde eles castigavam os negros. Né? Então, assim, e depois, em 1948, aconteceu um crime onde um jovem professor de química, olha só, professor de química, Paulo Ferreira Camargos, ele mata a mãe e as irmãs nesse local também, onde foi construído o prédio. Então é cheio de envolvimentos, assim, de coisas cabulosas. Saudável. O caso de Maria da Fé, que eu te contei. E nós temos casos aqui em Belo Horizonte. Já ouviram falar dos casos de Belo Horizonte? Tem o caso daquele cemitério lá na Lagoinha, lá, Nossa Senhora, o cemitério Bonfim, a Loura do Bonfim. Isso, a Loura do Bonfim. A Loura do Bonfim é o caso mais famoso. Exatamente isso. Que entre gente, pelo amor de Deus. Eu vi a Loura do Bonfim. Quando você viu ela lá em Bonfim Só que mesmo? ela não tava no cemitério. Ela tava de passagem, de férias. Não, ela tava em Ouro Branco. Ela foi dar um rolê lá na serra, tá ligado? Mas aqui, inclusive, já teve programa de TV falando sobre os casos da Loura do Bonfim, que entre a década de 40 e 50 ela aparecia por volta de 2 da madrugada, né, vestindo de branco, dando em cima dos boêmios, e aí que ficava esperando o bonde passar, e ela levava eles pra Bonfim, chegava lá, era o cemitério e desaparecia. E tem relatos de taxistas que naquela região lá do Lagoinha, apareceu uma mulher muito bonita, jovem, que pedia para o táxi, né? Parava o táxi, pedia pra dar uma volta em Belo Horizonte, e aí eu conversando com os taxistas, e aí ela era uma mulher muito bonita. Parava o táxi e falava, seu velho, deixa eu dirigir um pouquinho. Rolava um boquete. Um boquete paranormal. Nós já pensou. É um boquete sobrenatural. Te leva no céu. Mas aí ela fala Você vai ser justamente. abduzido por um boquete. O vórtex peniano. Ela alegava que não tinha dinheiro pros taxistas. E aí os taxistas, né, seduzidos pela aparência dela muito bela, muito jovem, e acabavam levando ela a si mesma pra dar a volta pelo Horizonte. E ela falava, eu moro no final da rua aqui, pode parar aqui, amanhã você pode vir buscar o dinheiro. Aí no outro dia, quando os taxistas iam buscar o dinheiro, era o cemitério. Então, assim, né, tem vários casos. Tem um caso de uma jovem que roda que ela aparece lá na Serra do Curral e desce até a região da Savassi. Como é que eu posso dizer? Diz que ela nunca teve tempo de amar, porque ela morreu muito jovem, então ela procura casais apaixonados e atormenta esses casais apaixonados. E tem vários. Tem o do Fantasma da Serra. Deve ser a moça que rolou do cavalo, né? Da Papuda. Depois vocês podem pesquisar que vocês vão achar. Da penitenciária da Papuda? O capeta da Vilarinho. Deixa eu achar aqui o da Papuda, peraí. Cuidado, Papuda Lula. é o seguinte. Maria Papuda. 2 personagens com o mesmo apelido. Maria Papuda, que morava no último casebre do Arraial do Curral do Rei, sobre o qual foi construída a nova capital. E ela amaldiçoou a cidade. E a outra que morava onde hoje está o Palácio da Liberdade. Conta que Maria Papuda também expulsou os velhos, pobres, os loucos, as mulheres e doentes de boço. Enfim, todos os moradores do velho Arraial. E mais, no Palácio da Liberdade aparecia o governador, e esse para quem ela aparecia morria. Ao que parece, já matou 4. O Silviano Brandão em 1902, João Pinheiro em 1908, Raul Soares em 1924, Olegário Maciel em 33.
Talvez esse fato explique porque Juscelino Kubitschek, Israel Pinheiro, Tancredo Neves e Itamar Franco se recusavam terminantemente a ficar no palácio depois que ela anoitecia. Que ela vingava porque o pessoal destruiu a casinha dela pra construir a cidade de Belo Horizonte. E tem o capeta da Vilarinho, que de vez em quando vai lá pro Riacho. Tá fazendo falta essa mulher aí agora, viu, cara? Essa mulher podia aparecer aí agora pro presidente atual. Essa é uma... governador atual. Ué, eu só acho que ele via, mas por causa de outras coisas, né? Alucinógenos. Por isso que o Aécio foi morar no Rio de Janeiro. Ô, cara, nós temos 43 minutos de gravação já. Puta que pariu, cara. Cada dia aumenta mais. Então vamos pro segundo bloco. Vou fazer o fechamento do primeiro e vou entrar no segundo. Enquanto isso, eu vou escutar um metal aqui demoníaco. Enquanto o Marlon escuta o seu metal demoníaco, vem comigo e eu vou pôr um forró pé de serra pra tocar de fundo pra amenizar o ambiente. Galera, vamos tocar pro segundo bloco que eu... O forró pé de serra do curral. Não, cara. Vou ver se eu ponho um chama-chuva. Vem comigo! Convidam pra dançar em Itaúnas, no bar do forró e no buraco do tatu. Começando aqui o segundo bloco da Rádio do Bode, a gente tem aqui então uma pauta de causos e intrigas com o sobrenatural. E eu tô muito curioso pra saber desse caso do Marlon aí da cama aí, que ele não tá contando aí. Vai rolar agora? De uma idade pra cá, não lembro exatamente se 23, 25 anos, eu fui meio que... até hoje, na verdade, hoje diminui um pouco, mas eu sou meio que perseguido por um demônio e tal. Então, assim, quando eu vou dormir, cara, esse demônio começa a balançar minha cama e tal. E eu curso dormir, sacou? E aí já foram fases, assim, de eu chorar copiosamente, inclusive, por isso e tal. Ter que levantar e ficar acordado durante a noite toda, ou ligar a TV e ficar assistindo TV pra ver e tal, e ter que acordar e trabalhar no outro dia sem dormir. E foram vários episódios, né? Esse demônio, ele, além de sacudir minha cama, ele me pegava pelo pescoço e perguntava, e agora, né? E agora, onde está a sua fé? Onde está o seu Deus e tal, né? E ficou nessa durante muito tempo, né? E eu assim, brigando pra dormir, não consegui por causa desse camarada aí. E você não sabe rezar? Não, cara. Tipo assim, eu sei. E eu no seu lugar sabia todas as orações de todas as religiões. Mas assim. Pô, bicho, vou terminar de contar. Mas assim, pô, rolou, beleza. Até um belo dia comecei até a dialogar com o cara, sacou? Aí eu falei, pô, você vai ficar me enchendo o saco ou você vai me deixar dormir, caralho? Aí o papo desembolou mais de boa e tal. Ele falou, foi diminuir a pressão, entendeu? E depois de um tempo, assim, fui conversar com um amigo espírita sobre esse troço e tal. E ele falou, não, vamos lá no centro e tal. Aí eu fui a um centro pra ver o que rolava e tal, né? Aí eu cheguei num centro assim, cara, fui pra um subsolo, tinha os médiuns que ficam orando pra, tipo, equilibrar o ambiente, sacou? Um que recebe, que era uma mulher, inclusive, que recebeu, e o intermediador, porque você não fala nada. Se existe outro método, eu não sei, porque eu nunca mais fui em centro espírita, eu fui só nesse. E uma outra vez eu fui num terreiro, mas eu fui pra comer e beber, porque era uma festa e tal. Aí eu falei, vai ter comida e bebida. Eu falei, então eu vou. Aí eu bebi pra caramba, comi, foi mó legal. Mas não tinha nada a ver com... Mas o que aconteceu no subsolo lá, cara? Aí beleza, então os médiuns, a médium recebeu, o outro intermediou, e a que recebeu, né, no caso não era ela, era a entidade, o espírito. Eu só lembro dele, depois o intermediador, ele falou comigo que ele estava comigo porque gostava e tal. Eu falei, então tá, você curte, então vamos trocar ideia. Se for você que tá me enchendo o saco, vamos viver de boa nós dois aí. As pampas, maluco. Vamos dar altos rolê maluco, altos rolê legal. Aí deu uma diminuída na parada, entendeu? Mas assim, de vez em quando rolam umas coisas estranhas ainda, mas assim, igual eu tava falando a questão do Freud e o Jung aqui,
entre aspas... Que papo de esquizofrênico, velho. Pois é justamente essa questão, a relação com a realidade e a religiosidade, espiritualidade e tal. Até onde a gente sabe que é algum tipo de perturbação espiritual, ou se é alguma coisa que está te incomodando realmente, cientificamente, materialmente, etc e tal. Até aí a gente não sabe. É justamente o seu questionamento aquela hora, né? É parecido com esse questionamento aqui. Então, assim, há formas de se descobrir algumas coisas, sim. Né? A transferência, por exemplo, né? Ou Associação Livre da Psicanálise, ela ajuda nesse sentido pra caramba. E depois de fazer algumas análises, estudar a transferência, a Associação Livre, eu comecei a entender determinadas coisas e levei mais pro lado material, inclusive, não para o espiritual. Eu fui descobrindo algumas coisas sobre o meu ser mesmo, que a essência da psicanálise é essa, né? Você buscar algum tipo de frustração da infância, né? De frustração até de pouco tempo atrás também, depende dos casos. E aí diminuiu, hoje é quase inexistente. Eu tô menos esquizofrênico. Cara, assim... Não, eu no seu lugar estaria orando em árabe agora, entendeu? Fazendo culto a Allah. Exatamente. Que papo de doido. Mas assim, já me falaram, uma amiga já me falou que eu tenho uma mediunidade não muito bem compreendida, que eu teria que estudar mais pra desenvolver isso, que é justamente o que você falou aquela hora, né? Às vezes tem uma galera que tem isso, mas é tipo um dom, sei lá, mas assim... Porque vai saber, a gente não sabe, né, se realmente existe ou se é uma questão... Pois é, porque justamente eu sou muito cético também, então assim eu não levo muito a sério, mas talvez se eu começasse a estudar realmente eu poderia desenvolver essas paradas aí. Eu ia virar o Marlon Warren. Cara, pra dar uma aliviada nesse assunto, eu digitei bunda no Google Imagens aqui. Mas aqui, você chegou a ver ele? Mas assim, eu cheguei a ver, sim, Alan, cheguei a ver durante as noites, mas assim, é tudo muito engraçado, porque não dá pra saber se é realidade ou se não é. Até hoje eu não sei se te falar. Era humano? Não era humano, não. Que papo. Aí, então, e tem outro caso. Não, mas esse caso eu acho que não vou contar, não. É porque é meio bobinho e tal. Acho que o Alan pode contar os casos dele aí também. Eu tenho 2 casos. O primeiro caso foi lá onde eu trabalhava na Contax, isso por volta de 2008, 2009. E a gente trabalhava de madrugada no prédio que fica em cima do shopping Tupimambás, lá na Tupimambás, né? O Tupimambás. Hoje nem funciona como Contax, parece que é uma faculdade lá hoje. E conta-se que um cara, na época que lá era no estacionamento, um cara tinha morrido. E o engraçado é que lá eram 4 andares e o nosso supervisor, a gente trabalhava no primeiro andar porque os computadores eram melhor, só que a nossa operação durante o dia era no 4º andar e o supervisor foi subir lá sozinho e ele viu uma criança correndo no 4º andar e ele foi atrás dessa criança e não achou. E aí depois disso começou a ter uma série de visões, sabe, das pessoas, sabe, uma coisa de um surto coletivo, uma histeria coletiva. E só que o mais interessante é que todo mundo via a mesma pessoa. Era um rapaz, um homem, de mais ou menos de 40 anos de idade, mais ou menos assim, aparentava, e usava um macacão azul. E aí algumas pessoas viram, inclusive as meninas viram esse cara dentro do banheiro feminino, e eu vi ele uma vez na operação. O pessoal tava na área de convivência lá, como se fosse um refeitório, e tava só eu e a menina no nosso corredor. Então o nosso corredor tinha mais ou menos umas 20 baias, e eu tava na antepenúltima. E do meu lado tinha uma que não tava funcionando. E só tava eu e essa menina. A menina tava lá na ponta, no segundo, mais ou menos, segundo, terceiro. E eu vi esse cara vindo, ele colocou a mão, inclusive, na cadeira onde ela tava sentada. Eu até achei que era o cara do TI, porque a gente não viu o pessoal do TI, porque o computador não tava funcionando e ia dar manutenção. Mas você sabe quando você olha, você vira, olha a pessoa e continua trabalhando, e você meio que conta os passos pra saber se a pessoa aproximou e você olha de novo. Quando eu deduzi que ele estava próximo de mim, de olhar pro lado, ele não estava. Aí eu levantei rapidamente, fui pro lado de fora, era um corredor muito comprido e ele não estava nesse corredor. Aí além disso, o pessoal, né,
também visualizou esse mesmo cara. Então, assim, foi uma coisa que perturbou muita gente nessa época. Ficou um tempo, sabe, essa discussão. E o segundo caso aconteceu lá no Escola Estadual do Baixo São Caetano. Foi no meu primeiro ano. Calma, mas eu vou contar. Foi no meu primeiro ano na escola lá, foi 2011, eu entrei. Tinha uma turma que chamava Pepe Eja. Ela fica onde é a sala que é o que fica em cima do laboratório de informática. Para o pessoal que não conhece a escola ela é formato de pavilhão, são todos no primeiro andar, só que essa sala especial, ela é como se fosse no segundo andar, porque tem uma escada descendo, é uma espécie de barranceira, e lá embaixo tem um laboratório. Então é uma sala que fica no segundo andar. E eu fazendo chamada à noite, e a janela que fica perto da mesa do professor, ela é como se fosse no segundo andar. E eu vi uma mulher me olhando pela essa janela à noite. Uma mulher de cabelo preto, pele pálida e tal. E até aí tudo bem, foi a minha mente, né, que me confundiu, aquela coisa toda, a gente cria várias desculpas racionais e ficou por isso mesmo. Só que passaram-se algum tempo, alguns anos na verdade, mais ou menos uns 4 anos atrás, não tinha ainda a cantina nova e os meninos ficavam na sala onde é a última sala, que hoje é o banheiro das funcionárias, dá de frente pra janela. Não tem passagem lá hoje, mas na época não tinha cantina. E aí que as meninas fizeram? Desceram na quadra para ir no banheiro, em vez de passar pelo pavilhão central, resolveram passar por trás. E o que eles fazem lá na escola? Quando o pessoal sobe pra educação física, eles trancam a sala, pra ninguém entrar, mexer no material, etc. E as duas meninas viram a mulher com as mesmas características que eu, sentado dentro dessa sala. Vai tomar no cu, cara. Você não dá aula no pavilhão de trás, Marlos? Nem vou se precisar. Se me chamar, também não vou. Então, assim, mas isso já aconteceu, já tem uns 5 anos, que sabe? Delícia, então, hein? Não preocupa não, que às vezes ele já aposentou também. E eu conheço vários outros casos, outras experiências, só que eu não vou falar porque, né, o tempo vai prolongar muito, o programa já tá bem longo. O Marlos contou pra gente já o caso do bode dele. Você tem outro caso pra contar pra gente, Marlos? Aquele caso do bode lá, velho, eu acho que era mais relativo à bebedeira do que à paranormalidade, cara. Graças a Deus. LSD, né? Sou um cara ungido por Deus, guardado pelo Senhor Jesus Cristo. Pra quem não sabe, lá na escola tinha um aluno satanista e ele tinha como agora exemplo você tá virou cristão, só que quando né, os pais foram lá conversar, porque um aluno tava com comportamento estranho, eles acharam que era um Marlon, que era o satanista. Era eu. Ô bicho, eu vou te ser muito sincero, eu sou muito cético com essas paradas. Pra ser muito realista, eu acho isso uma bobagem inacreditável. Eu acho que tem coisas. Dorme sem rezar hoje pra você ver acontecer. A única coisa cabulosa que eu ouvi aí hoje, que eu achei realmente impressionante, foi a história do Marlon. Porque pro cara inventar essa história, mesmo que seja mentira, o cara tem que ter um sangue frio pra falar essas coisas, sabe? Foda, né? Mas eu acho isso de uma, como diria o filósofo, de uma perca de tempo, cara. Eu acho isso tudo assim, sem cabimento. É lógico que a busca pelo sobrenatural, ela é perene, né, na raça humana, mas a gente pira demais, cara. A gente confunde demais a cinematografia. Ô, Marlos, eu aposto que você vai rezar ou orar pra você dormir hoje, cara. Eu tenho certeza disso, não sei, às vezes posso ter um vacilão desse aqui, mas... Ele tá com medo de trabalhar, falou que é cético, mas tá com medo de trabalhar. Bicho, você viu o bode? Você viu um bode alado, cara? Você viu um bode em pé? Então, eu acho esse assunto todo com a carga negativa muito pesada, acho. Acreditar é outra história, né? Não sei que tava tampando o umbigo esses dias pra trás. Não, velho, deixa eu contar essa história do umbigo. Essa história é boa. Essa história é verdade. O Alan viu. E, velho, que coisa estranha. Ele mostrou pra mim e pra Monique. Que é isso, velho? O lance é o seguinte, cara. O cara tá tampando o umbigo. Nossa. Isso é verdade. Ano passado, cara. Olha só, Marlon. Ano passado, cara, eu tava achando que aquela escola tava com um clima negativo demais no final do ano. Tinha umas pessoas lá que eu achava que elas estavam me desejando mal, sabe? Cara, isso aí você sabe o que é isso, né? É o que, cara?
Isso é mania de perseguição, mano. Isso foda, mas é. Isso é quase um surto psicótico. A minha namorada, cara, ela tem umas pira dessa também, que eu acho, tipo assim, uma bobagem danada, mas ela me contamina, cara. E aí, o que acontece? Teve uma vez que eu tava assistindo uma entrevista com o KLJ dos Racionais, e ele me falou que ele não saía pra show nenhum sem pôr um esparadrapo no umbigo. Ele falou assim que as energias... Porque o show dos Racionais sempre era muito carregado, né? Principalmente depois do Sobrevivendo do Inferno, assim, os temas muito pesados, as letras muito, enfim, negativas, né? E aí eu vi uma entrevista no programa do TV Fama, qual é o nome? De uma moça, cara, sério? Que é uma médium brasileira. Vou ver se eu consigo encontrar o nome dela aqui. E aí ela disse o seguinte, cara. Ela disse que os espíritos que querem fazer a gente se sentir mal, as más influências, elas entram pelo umbigo. E a gente tem que tampar o nosso umbigo pra esses espíritos no... Que isso? Só que o que me interessa é o que o KLJ falou, porque se o KLJ falou é verdade, tá ligado, cara? Só. E aí o que eu fiz? Eu fiz a experiência de usar o esparadrapo no umbigo algumas vezes e, cara... Funciona. Nada de negativo acontece, cara. É uma parada assim que te deixa calmo, a sua bateria permanece. Eu comprei um rolo de esparadrapo, usei até a metade, depois eu desencanei. Só que aí, essa semana, cara, pra terminar essa história, eu comprei uma carteira nova, cara, e eu fui trocar as coisas que estavam na minha carteira velha pra carteira nova. Minha irmã tava do meu lado. Ela percebeu, cara, que depois que eu guardei o dinheiro, guardei as notas promissórias e os cartões, a única coisa que tinha sobrando na minha carteira era um ramo de alecrim, o sal grosso que o Alan me deu ano passado, ungido pelo padre suicida. E uma chave de São Judas Tadeu. Maluco. Ô, bicho, você tá salvo, do céu. Não, aí depois o cara ainda diz que é cético, né? Tá carregando mais coisa que eu. Pois é. Não tem coisa mais antagônica que o Marlos agora nesse momento, não, velho. Eu acho. O cético que carrega. Como é que é? Licrim, né? Não é alecrim, é licrim. O mineiro. Mas é verdade. Tradicional, cara. O licrim, o sal grosso e o que você falou? E uma chave de Santo Antônio, cara. São Judas Tadeu, perdão. Eu tenho a medalha de São Bento tatuada no braço, né? Então eu tô protegido. Eu falo que eu sou quase que um exorcista. Eu posso dar soco na cara do demônio, que eu tenho tatuagem no braço. Você sabe o que eu tenho tatuado no braço? Vocês sabem o que eu tenho tatuado no braço, né? Vocês lembram, né? Soyuz soviéticos. A pistola. Não, Soyuz. Vou pronunciar em russo. Soyuz soviéticos Republic. Se você não ficava falando essas coisas. Falar nisso, uma época, só pra brincar um pouco aqui, descontrair um pouco, senão eu nem durmo, né? Nenhum de nós três. Quando eu era mais novo, cara, eu era muito mais leitor de Marx, leitor de Lenin, e aí vai. Mao Tse, presidente Mao. E um belo dia eu tava na banca, velho, aqui próximo onde eu moro e tal, e eu vi uma revista que tava falando, do materialismo histórico dialético, era tipo um resumo. Aí beleza, eu peguei a revista, cara, e um senhor com cabeça branca, cara, bem velhinho, já chegou perto de mim e falou: "Você é comunista?" Aí eu falei assim: cara, eu acho que eu sou, tô tentando e tal. Aí ele falou assim: "Você é um herege, bicho." Começou a me xingar, velho. Aí eu falei: "Tá, beleza." Aí saí andando, sacou? Deixei a revista lá e saí andando. O cara tava me xingando, né, viado? Mas tem essa ideia, né? Porque o comunismo, ele é anti-religião. A galera se diz... Não. É porque a religião, ela contamina, né? Os interesses sociais, né, cara? Prova disso é o Brasil, disso é o Brasil momentâneo, né? Prova disso é o Brasil, cara. Contemporâneo, e além do mais, tem aquela história católica lá de que comunista come criança. Por causa disso. É pra afastar as pessoas de interesses sindicais, interesses socialistas. Você quer ver coisa pior, velho? É aquela chacota de que os valores estão invertidos e colocar culpa
em teorias comunistas. Então não tem nada a ver, velho. Não existe isso, cara. Mas é por isso. Fidel Castro expulsou a igreja de Cuba e é foda, é esse papo, cara. Que se foda. Galera, a gente tá com mais de 4 horas e meia de gravação aqui. Eu acho que seria interessante a gente encerrar esse papo, clima muito pesado. Tapar os umbigos. Fazer uma oração assim que terminar. Gostaria de agradecer você que nos ouviu até aqui. Eu espero que isso não te cause uma má situação aí, onde você esteja, que só energia positiva chega até você. Se você nos ouve pelo Spotify, pelo SoundCloud, queria te dar um beijo. Se você nos ouve pelo YouTube, gostaria de te pedir, por favor, cara, comente aí, deixa um recadinho pra gente. Nosso último episódio de Lixo Cultural tá lá, saiu segunda-feira, se não me engano. Nós estamos gravando esse episódio aqui no dia 15/3, às 00:36. Como diria Zé do Caixão, à meia-noite tomarei o seu cadáver. Enfim, Zé do Caixão, cara, que eu tinha bastante medo quando era criança. Você e todos você. Ele falava você e todos você. Eu só lembro do Mazarop. Quando ele morreu, o pessoal correu dele. Tem um Mazarop, o filme do Mazarop. Tem um filme que morre, o pessoal corre dele no velório. Isso é filme, isso é filme, Mas terminando aqui, gente, gostaria de agradecer você que nos ouve pelo YouTube. Deixe um recado pra gente, escreva pra gente na Rádio do Bode 2019@gmail.com. Temos o Instagram agora, na verdade, Alan? Isso, temos o Instagram, @Rádio do Bode. Tudo minúsculo e tudo junto. Você mandar uma fotinha pra gente, a gente publica lá. Mande uma foto ouvindo a Rádio do Bode. É só você pôr um fone no ouvido e falar que você tá ouvindo, não tem como a gente provar mesmo. Temos também aí Manda uma foto com bode também. Manda uma foto com bode. Nossa, quem mandar uma foto com bode recebe o link do Xvideo do Marlon, que tá prometido aí. Pariu, vocês vão voltar nesse assunto? Inclusive a gente... Inclusive a gente tá com uma promoção. Quando a gente alcançar 1000 seguidores no YouTube, nós vamos sortear uma toalha autografada do Marlon, tá? Pra galera. Não vou te falar autografada. Palmas. Aguardamos você na semana que vem. Desejo uma excelente noite, que nada desse papo influencie o seu sono. E as últimas palavras aí, a barrigada final com Alan Kennedy. Só pra dizer que, né, dentre nós três, eu acredito que o mais believer sou eu, mas ao mesmo tempo também o que mais, né, corre atrás pra conhecer, ter contato com isso também sou eu. Inclusive, eu em 2015 eu tive o prazer, junto com a minha amiga Rosana, beijo Rosana, de ir para Paranapiacaba no Congresso Wicano. E olha que eu sou católico, com a medalha de São Bento tatuada. E tipo, depois que eu fui, e depois que eu fiquei sabendo que... Isso é quase o Ragnar, lá é um dos lugares mais assombrados do país. Procurem depois sobre Paranapiacaba que vocês vão ver. Obrigado, espero que vocês tenham gostado. Como o Marlos diz, nós temos o Instagram, então segue a gente também no Instagram. Temos, né, o Twitter, @BodeRádio, com o B e o R maiúsculo. O Twitter tá esquerdalha demais. Já vou avisando. Isso. E se caso vocês tiverem algum caso, né, de assombração, de aparição, essas coisas, mandem pra gente falar aqui também, pra galera ficar sabendo. A gente vai ler semana que vem. Então, um abraço pra todos, obrigado Marlos e Marlon, né? Obrigado aí por você estar compartilhando esse momento comigo aí e com a galera. Marlon Nunes. Ô Marlobs, deixa eu te falar uma parada. Você falou que o último episódio era lixo cultural, velho. Foi loucura, maluco. Não, o último episódio foi sobre loucura. É porque eu tô louco, cara. Isso, eu tô percebendo. Eu já percebi. Desde quando eu te conheci, eu percebi essa parada. Aqui, mas tem um comentário da Gisele Martins aqui, galera, no último episódio sobre a loucura. Manda aí. Ela comentou. O nome dela é Gisele Martins. Ela comentou, Gisele Martins é aluna nossa lá do primeiro ano, cara. Velho, eu não sei, não conheço, não lembro, mas ela comentou muito bom. Muito obrigado. Exatamente, muito obrigado, Gisele. Continue nos ouvindo. Muito bom pra você também, Gisele. Foi bom pra você, Gisele? Muito bom pra você também. Então é isso, assim. Agora é minha vez de despedir, né? Então tá bom.
Galera, muito obrigado mais uma vez, mais uma semana, né? Nós estamos aqui quase que religiosamente ou paranormalmente, existe isso, porra, neologismo, sei lá, foda-se. Então, com muito orgulho de estarmos aqui com a Rádio do Bode, com o melhor do pior que se pode ter. Um beijo no coração dos ouvintes e dos meus dois grandes amigos já, Marlos Reis e Alan Kennedy. Valeu, boa noite, até semana que vem. Então falou, galera. E não se esqueçam, tudo é o demônio. Não, cara, não. Fica com Deus, gente. Fica com Deus. Faz uma oração. Um grande abraço. Tchau. Ô, Alan, termina aí esse episódio, Alan, com a oração de São Bento, cara. Uma oração, qualquer oração que você falou aí, velho. Um Pai Nosso, pelo menos. Vocês querem meio que eu faça oração? Quer fazer? Pode fazer. Faz uma Pode ser oração aí, cara. Da minha Faz oração aí, de exorcismo? Pode. Em latim. Você quer em latim? Então, peraí. Em latim. Eu vou fazer o fundo musical aqui. Que isso? Que é isso? Posso fazer oração? Pode. Cruz sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vade retro satana, num quan suade mihi vana, sunt mala quae libas, ipse venena bibas. Dorime, interimo ad appare dorime, ameno, latiremo. Alguém do grupo aí, ó. Quem tem coragem daqui uns pra 1h30, 2 horas, ligar aqui na loja aqui falando que meu avô morreu. Porque aí eu vou começar a querer chorar aqui. Aí pra nós liberar nós vamos beber cachaça agora de tarde. Quem topa? Liga aqui, 1h30, 2 horas, que aí meu patrão tá aqui, eu começo a fingir que chorar. Meu avô morreu. Aí eu tô liberado. Aí amanhã também, porque eu não